Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. Se eu não me engano, esse daqui vai ser o terceiro vídeo da sériezinha que eu tô fazendo aí sobre as diferentes variedades de Kingyo. No vídeo 1 eu mostrei para vocês as diferentes variedades que existem aí no grupo 1, que são os Kingyos de nadadeira simples, do grupo 2, que são os Kingyos de nadadeira dupla, e depois eu fiz um outro vídeo, que é o vídeo 2 dessa série, que são os Kingyos do grupo 3, os Kingyos com ausência de nadadeira dorsal. Porém, existem centenas de variedades no mundo, eu só mostrei para vocês uma pequena parcela dessas variedades. Então eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre quais são as outras definições aí que existem para Kingyos, porque na China, por exemplo, eles têm quase 200 variedades, e as outras sociedades aí mundo afora reconhecem 25, 30 variedades de Kingyo. Então são esses outros conceitos, são esses outros aspectos que essas diferentes sociedades aplicam, que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então assiste aí que se você quer aprender um pouquinho mais sobre Kingyo, tá bem interessante esse vídeo. Como eu já havia mencionado nos meus vídeos anteriores, existe uma porção de diferentes variedades de Kingyos. Cada uma dessas variedades possui seu próprio conjunto de característica. É o que a gente chama nas diferentes sociedades mundo afora aí de standard. Isso é, cada um desses clubes, cada uma dessas sociedades tem a sua própria visão do que é o ideal para aquela variedade de Kingyo. Por exemplo, como um Oranda deve ser, como um Kingyo comum deve ser. E eles criam as suas fichas técnicas. Isso é uma descrição de cada característica, cada detalhe daquele peixinho, e normalmente vem acompanhado com um desenho dele. É o que eles imaginam como ideal para aquela variedade. Na China, por exemplo, eles possuem aí quase 200 variedades diferentes reconhecidas, o que é diferente da maior parte dos países do planeta. Por exemplo, aqui na Inglaterra, a Sociedade Britânica, se eu não me engano, eles têm aí por cerca de 30, 35 variedades que eles reconhecem. A Sociedade Brasileira, a mesma coisa, cerca de 25, 30 variedades reconhecidas. Então, por que a China ela reconhece tanto mais variedades do que os outros países do mundo? Bom, eu não acredito que seja por uma questão de ter realmente mais variedades de Kingyos na China do que tem na maioria dos outros países, mas é uma questão de interpretação. Vamos imaginar, por exemplo, o Kingyo Oranda, uma das variedades aí mais famosas e facilmente distinguíveis de Kingyo. De maneira geral, os orandas ele apresentam um corpo ovalado, bom desenvolvimento de wen ao redor de toda a sua cabeça. Os orandas, porém, como variedade, possuem diversos tipos e formatos diferentes, isso é, diferentes linhagens dentro de uma mesma variedade. É como se fosse uma raça e as sub-raças de Kingyo. Quando essas linhagens passam a cair no gosto popular, as sociedades podem agrupá-las de modo diferente, com seus próprios estándares, com sua própria ficha técnica, de acordo com a visão daquela sociedade específica. Não pensem que porque a sociedade brasileira ela reconhece uma variedade, ou a sociedade britânica reconhece uma subvariedade, que a China, a Tailândia, a Alemanha vai reconhecer essas variedades também. Cada sociedade tem o seu próprio ponto de vista do que são essas variedades, do quão comum aqueles peixes são naquele país, se existe uma quantidade ali suficiente de pessoas interessadas a criar aquele tipo específico de peixe, a reproduzir aquele peixe, pessoas interessadas em ter e competir com esses peixes. É aquele negócio da oferta e da procura. Se você tem muito de uma variedade que caiu no gosto do popular, normalmente aquela sociedade ela vai criar os próprios estándares para que aquele peixe possa competir. Então a sociedade brasileira ela dividiu os orandas em 3 tipos diferentes. O oranda normal, que é aquele oranda com formato ovalado, nadadeira dupla, desenvolvimento de wen ao redor de toda a cabeça, e ela pode abranger aí diferentes tipos de coloração. Isso é o oranda comum, o oranda básico, aquele oranda que tem um crescimento tipo Lionhead em todas as regiões craniais. Só que existem outros tipos de Kingyo Oranda que são muito populares, que as pessoas gostam bastante e às vezes têm preferência com esse peixe do que o Oranda comum, que tem o nascimento de wen aí ao redor de todo o rosto, que é o Oranda Cap, que é o Oranda, por exemplo, que não tem um crescimento nessa área aqui das bochechas ou da frente do peixe, mas que tem crescimento de wen só na parte de cima. Então é difícil você colocar peixe para competir apenas com oranda se eles possuem essas características tão distintas uma da outra e que as pessoas às vezes têm preferência por uma ou por outra. Então na sociedade brasileira a gente dividiu os orandas como oranda, oranda cap, que é aquele oranda que não importa a cor que ele esteja, mas tem que ter o corpo ovalado, nadadeira dupla, e o crescimento de wen na parte superior apenas da cabeça. Então esse peixe ele é julgado de modo diferente porque ele tem essa característica aí bem distinta e que é bem popular.
Outro peixe que acabou caindo na graça aí de todo mundo, que é um oranda, é o oranda red cap, que é aquele oranda que também possui o crescimento de wen apenas no topo da cabeça, só que ele possui uma coloração específica. Essa parte do cap é completamente vermelha e o corpo é completamente branco. Lembra muito aí a bandeira do Japão. Então esse peixe ele também é criado com os estándares muito definidos, principalmente na parte de coloração. Todos eles aí são orandas, mas eles possuem características bem distintas um do outro, e que não seria justo que esses peixes competissem igualmente num show numa categoria só. Então é por isso que os clubes começam a dividir esses peixes em diferentes variedades. Por que a China tem tanto mais variedade de Kingyo? Porque elas acabam considerando todas as outras tipos de oranda que vai aparecendo por aí. É oranda gigante, oranda às vezes que tem uma nadadeira simples, oranda que tem um corpo mais comprido, oranda que tem um corpo mais curto. Para cada um desses tipos diferentes de oranda, a China vai lá e dá um nome para ele, monta a sua ficha técnica, e existem pessoas suficientes para continuarem competindo com esses peixes e coisas do tipo. Então, não é porque a China ela tem tanto mais variedades de Kingyo do que a gente tem na maioria dos outros países. É porque ela considera muito mais coisas que nós de outras sociedades consideramos apenas como linhagens. Isso é, alguns detalhes especiais dentro de uma variedade específica de Kingyo, porém que não possui adeptos suficientes ou não possui tanta gente reproduzindo esse peixe para que a gente possa agrupar ele numa categoria diferente. Então são coisas aí que podem mudar conforme essa sociedade evolui e a disponibilidade de peixes que tem naquela região ou que tem em outra região. Então às vezes forma-se até clubes específicos para um determinado tipo de peixe, como a gente tem tantos aí, clubes de Hanshu, clubes de Ryukin e coisas do tipo. Então, nesse conceito de linhagem, você tem lá aquela variedade específica de Kingyo, aquela variedade ela tem aquele desenho padrão, tem, por exemplo, aquele peixe tem que ter o wen, aquele peixe tem que ter o corpo arredondado, aquele peixe tem que ter nadadeira caudal dupla. E dentro daquele desenho básico, você tem essas diferentes linhagens, que são, por exemplo, vamos pegar esse desenho desse peixe, mas vamos fazer ele com a nadadeira maior, vamos fazer esse Kingyo um pouquinho mais gordo, vamos fazer esse Kingyo com uma coloração diferente. Isso quer dizer, são aqueles diferentes tipos de Kingyo que existem dentro daquela mesma variedade. Existem outros conceitos que a gente tem que levar em consideração, é uma coisa que acontece muito às vezes aí, principalmente pessoas que mantêm Kingyos de variedades diferentes no aquário, Kingyos de variedades diferentes aí em seu lago, que são às vezes quando a gente mistura diferentes variedades de Kingyo. Quando nós misturamos diferentes variedades de Kingyo, às vezes nós vamos ter peixes que não se parecem nem muito com os padrões de uma variedade, nem muito com os padrões de outra variedade. Vamos citar aí os orandas de novo. Você às vezes cruza um oranda com um telescópio e você acaba tendo aí um oranda com os olhos um pouco mais saltados, ou você reproduz um oranda com Kingyo comum e você tem um oranda que possui apenas uma nadadeira caudal. Então, como esses peixes que vão nascer não fazem parte daquele padrão básico dos peixes da variedade dele, eles são considerados peixes esporte. São peixes que normalmente aí não têm muito valor agregado. Porém, vamos voltar aí no caso daquele oranda telescópio. O oranda telescópio ele acabou caindo na graça aí das pessoas e muito mais gente está querendo, está procurando esses peixes nas lojas de aquário. Isso quer dizer, esse oranda telescópio que antes era considerado um esporte, um Kingyo mestiço, hoje ele pode vir a ser considerado como uma variedade aí no futuro. Quer dizer, muitas vezes quando tem essas reproduções acidentais, você vai ter um tipo de Kingyo completamente diferente. Como esse Kingyo ele não se enquadra em nenhuma dessas outras variedades, ele é chamado de esporte. Porém, às vezes esse Kingyo ele tem um aspecto tão bacana que as pessoas querem ter aquele peixe, que as pessoas procuram esses peixes na loja, então os produtores começam a reproduzir esses peixes, a tentar produzir esses peixes, consequentemente as sociedades, os clubes vão criar a ficha técnica para esse peixe, e assim cria-se uma variedade nova. Porém, as coisas às vezes não são tão fáceis como parece. E eu recebo muitas perguntas, por exemplo, Mário, eu estou querendo ter um Kingyo cabeça de leão. Será que se eu cruzar um Kingyo oranda com um Kingyo Hanshu, eu vou ter um Kingyo cabeça de leão? Para exemplificar isso aí de uma maneira mais fácil, vamos pensar, por exemplo, nos cachorros. Eu lembro que o meu primeiro cachorro que eu tive foi um boxer. Se eu não me engano, não me julguem quanto a isso, porque eu não sou especialista em cachorro. Mas o boxer ele veio a partir de cruzamentos do bulldog alemão e do mastiff inglês. Isso não significa que se eu pegar um bulldog alemão e reproduzir ele com um mastiff inglês, vai sair um boxer. Então é mais ou menos isso que a gente tem que levar em consideração com peixe. Normalmente você vai ter uma série de animais ali mestiços, de cães mestiços,
que não parecem muito com o pai e não possuem as características certas para a mãe. Então, eles normalmente não têm um valor muito alto agregado. É só você olhar em site na internet, pesquisar para o cachorro. Quando o cachorro é de raça, ele possui o preço X. Quando é um cachorro mestiço, o preço dele cai bastante. É a mesma coisa com peixe. Você vai ter lá uma série de peixes mestiços. Porém, quando você tem alguns mestiços que têm uma característica muito bacana desses dois animais, você começa a separar esse animal, você começa a reproduzir esse animal, você procura outros cães para ter, e é uma coisa complicada, é geração após geração, lapidando cada uma dessas características para que você comece a desenvolver um peixe. Isso pode levar aí décadas, séculos, para que você desenvolva um peixe completamente de acordo com a sua visão do que seria ideal aquele peixe. Vamos citar outro exemplo, é um peixe chamado imperial. É um dos kingios mais raros que existem aí no mundo, que é um kingio que está sendo desenvolvido ainda pela sociedade britânica. O kingio imperial está sendo desenvolvido a partir da reprodução do kingio Bristol Shibunkin com kingios Vel que nasceram com a nadadeira simples. Então existem essas mutações aí dentro de uma variedade. Às vezes você cria esses peixes, você reproduz eles, peixes de cauda dupla, às vezes sai um ou dois, uma porção daqueles peixes saem com uma nadadeira só. Normalmente são descartes, porém criadores, eles aí utilizam peixes de tipos diferentes de corpo para criar novas variedades. Então eles pegaram lá esses kingios Vel com apenas uma nadadeira simples e reproduziram com Bristol Shibunkins e foram lapidando os filhotes que esses peixes têm geração após geração até chegar ao formato ideal. E não é fácil fazer isso, porque às vezes se é uma pessoa só que está fazendo, ela tem poucos casais desse peixe, ele só tem um ou dois exemplares lá para reproduzir esses peixes, ele não tem tanta variabilidade genética para criar realmente uma variedade, uma diversidade genética maior, o que é muito bom para o peixe. Se você ficar cruzando irmão, parentes muito próximos, você sabe que você vai ter problemas aí por causa dessa questão de consanguinidade dentro dos peixes, vai enfraquecer esse peixe. Então não basta você criar aquele peixe que você tem em mente, você tem que criar aquele peixe que tem em mente, criar um monte daquele peixe que você tem em mente, continuar reproduzindo esses peixes para que você tenha essa variabilidade genética aí dentro desse peixe. Então esses peixes aí que estão sendo desenvolvidos, que são frutos aí ou de uma linhagem específica de Kingio que está sendo aprimorada, ou de Kingios esportes que possuem um exemplar que caiu na graça do povo, não importa. Quando esses peixes eles caem na graça aí de um clube, de uma sociedade, eles ganham o título de experimental. Então eu acho interessante aí para enriquecer esse nosso conhecimento fantástico aí sobre kingios, essas diferentes nomenclaturas: variedade, linhagem, esporte e experimental. Para que vocês entendam um pouco mais sobre isso, se é que vocês ainda têm alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no site da Sociedade Brasileira de Kingios, eu vou deixar o link aqui embaixo, e lá no site vocês vão encontrar esses diferentes conceitos do que é variedade, do que é experimental, do que é esporte. No vídeo da próxima semana eu vou abordar aí sobre as cores de Kingios, que é outro assunto que o pessoal está pedindo bastante. Por que que um Kingio tem determinada cor? Por que que um escama é de um jeito, a escama é de outro jeito? Por que que um Kingio muda de cor, que outro Kingio não muda de cor? Então tem bastante coisa aí pra gente falar sobre coloração de Kingio no vídeo da semana que vem. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de ir lá no site da Sociedade Brasileira de Kingios, dá uma olhadinha no site, dá uma olhadinha na sociedade. Por enquanto, tudo que está nesse website é free para as pessoas irem lá, usarem as fichas técnicas, verem como é que é esses peixes e coisas do tipo. Então, obrigado aí por assistirem o vídeo e até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau!